João capítulo 15, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei com vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Queremos Te louvar, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e por alguma enfermidade não podem estar, por algum problema não pode estar, mas nós temos essa oportunidade, Senhor, de estarmos nesse lugar, Pai, para poder Te buscar na beleza da Tua santidade, para poder, Senhor, sentir o Teu toque, para poder sentir, Senhor, a Tua presença. Então, Senhor, fala conosco nessa manhã, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para tratar, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando eu estava lendo esses versículos 4 e 5, permaneçam em mim e eu permanecerei com vocês. Isso é uma coisa que o Senhor tem falado bastante comigo nesses dias. Se eu não me engano, foi na quinta-feira à noite. Eu cheguei a falar algo sobre isso, bem rápido, mas cheguei a falar algo sobre isso. Nós precisamos entender que a maior vitória do inimigo das nossas almas não é fazer com que você venha cair. A maior vitória dele é fazer com que nós venhamos acreditar que depois da queda, nós nunca mais vamos poder voltar para a presença do Senhor. Tem muitas pessoas que conseguem começar uma caminhada, conseguem vir aqui num culto, aceitar Jesus, vem aqui na frente, levanta as mãos. Tem muitas pessoas que choram durante o culto, que recebem palavras, que recebem muitas promessas, mas infelizmente nem todos permanecem. Muitas pessoas vêm aqui, como já vieram algumas vezes, termina o culto, vem aqui na frente, fala: pastor, nós estamos juntos, até Jesus voltar. Daí no próximo culto ele já não vem mais. Fala: será que Jesus já voltou e eu fiquei? Porque ele falou: pastor, nós estamos juntos até Jesus voltar. E não veio no próximo culto. Mas infelizmente nem todos permanecem naquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. E Jesus, ele nunca disse que o nosso maior desafio era continuar, ou começar, melhor dizendo. O Senhor sempre disse: permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Então o céu não vai procurar pessoas que apenas começam, mas os céus nesses dias têm procurado pessoas que decidiram permanecer naquilo que o Senhor está fazendo. Eu sei que às vezes é muito fácil nós começarmos algo, porque no meio do caminho sempre tem uma prova, sempre tem algo que parece que foge do controle, sempre tem alguma coisa que vem para nos desestabilizar, e é esses momentos que às vezes nós pensamos em largar aquilo que nós começamos. Você pegar e abrir uma empresa hoje é muito fácil. Você permanecer com a empresa aberta hoje que é difícil. Você chegar e convidar alguém para namorar contigo e depois casar contigo é muito fácil. Às vezes as dificuldades aparecem no meio dessa trajetória e nós pensamos muitas das vezes em largar e jogar tudo por alto. O problema não é você começar a estudar, o problema é você aguentar 5 anos de faculdade. Então sempre começar é muito fácil. O difícil nós conseguimos permanecer. E talvez se você parar um pouquinho para pensar, já tiveram muitas coisas que você começou, mas que você não conseguiu permanecer. Tiveram muitas coisas que você tentou começar, que você disse: agora eu vou fazer dar certo, agora eu vou chegar até o final, eu vou permanecer independente de qualquer coisa. Mas a primeira dificuldade que veio, nós desistimos. Porque o maior problema que nós temos hoje é permanecer em algo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E de verdade, queridos, assim é a presença dEle.
Não é difícil nós entrarmos na presença dele. Difícil é nós permanecermos na presença dele. Difícil, como o Sandro acabou de falar aqui, é às vezes nós permanecermos em uma oração constante. É permanecermos em uma busca constante. É permanecermos lendo a Bíblia de uma forma contínua. Eu até começo Gênesis, Êxodo, aí depois eu paro. Quando chega em Números, então ninguém quer mais ler. E tem gente que vai, chega no Apocalipse e para, porque tem medo do que vai acontecer no final. Então nós nunca conseguimos ter essa constância. E o que mais eu tenho orado nesses dias é para que nós venhamos permanecer firmes e constantes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque se vocês pensam que é fácil para nós, como pastores da igreja, como presbitério da igreja, permanecer em Cristo, cara, é muito difícil. Talvez nós pensamos mais em desistir do que vocês. Talvez nós pensamos mais em tentar outras coisas do que vocês. Você acha que às vezes eu não fico em casa pensando, Deus, me dá uma estratégia para a gente poder fazer algo na igreja? Senhor, talvez o problema somos nós. Talvez o problema é aquilo, talvez o problema é isso. E de verdade, o maior problema é a nossa inconstância. Porque quando Deus nos dá algo, se nós permanecermos daquilo que Deus nos deu, uma hora vai acontecer. O problema é que eu quero que Deus me fale hoje e amanhã já aconteça. E nunca vai ser assim. Tem um processo que nós precisamos enfrentar, tem uma vida que nós precisamos trilhar, vão ter muitos dias maus até que o dia bom chegue. Mas para isso eu preciso permanecer naquilo que o Senhor me pediu para fazer. Então não permita que os teus medos, que as tuas inconstâncias, que os teus problemas te paralisem a ponto de você não alcançar aquilo que Deus disse que faria na tua vida. Independente de como têm sido os teus dias, decida, queridos, permanecer em Deus. Porque com certeza Ele vai permanecer com vocês também. Quando nós decidimos dar esse passo para permanecer com Cristo, fica muito mais evidente os milagres que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E o maior milagre não é entrar na presença. O maior milagre é nunca mais querer sair dela. O nosso maior milagre, a nossa maior conquista é todos os dias acordar com aquela mesma sede, aquela mesma fome que nós acordávamos há anos atrás, quando nós tivemos o primeiro contato com Cristo. Eu já falei disso aqui várias vezes, o primeiro amor, ele é muito marcante. O primeiro amor, às vezes, ele nos sustenta por uma vida inteira. Porque um casamento, queridos, ele não tem só dias bons. O casamento também tem aquela instabilidade. Mas quando você começa a enfrentar aquelas provas, vai caminhando e começa a pensar, será que vale a pena eu continuar ou não? Será que vale a pena eu insistir ou não? E daí de repente você cai em si e lembra daquilo que você passou lá no começo. De quantas provas você enfrentou simplesmente para o teu casamento acontecer. O quão foi difícil pagar aquele casamento. O quão foi difícil realizar os teus sonhos. E daí no meio desse pensamento de desistir, você fala, peraí, eu já vivi muitas coisas com ela. Não compensa agora eu querer largar e tentar tudo de novo. Já que você casou, queridos, permanece agora até o fim. Pastor, você está falando porque você não sabe como é que é lá em casa. Deixa eu te contar um segredo, você também não sabe como é que é lá em casa, não. Você acha que a Rosane tem cara de boazinha? E vocês acham que só tenho a cara feia? Não tenho cara feia não, gente. Tem dia que eu falo sem pensar. Tem dia que a Rosane vem só me fazer uma pergunta. Amor, você viu isso aqui? Rosane, não vi, não vou ver e não quero saber. E daí ela sai. E daí muitas das vezes eu permaneço no meu lugar quieto. Só que daí quando eu chamo ela para qualquer coisa de tarde, ela não fala nada. Ela sequer me responde. E eu penso, o que será que eu fiz para essa mulher? E daí eu lembro que ela foi me perguntar uma coisa. E na maioria das vezes é perto da hora do almoço. Ela fala, amor, você quer isso assim, assim, ou você quer aquilo assim, assado? Eu falo, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E daí eu preciso ser humilde o suficiente para chegar nela e falar, Rosane, cara, me perdoa. Eu errei contra ti, pô. Eu fui um cara ignorante. Eu fui um cara que eu não fui sábio na hora que eu te respondi. Talvez os meus problemas estão tão grandes
que ao invés de te responder como minha esposa te respondi, como eu queria falar com a pessoa que eu estava tratando o problema. Então, Rosane, me perdoa. Então nós precisamos nesses dias quebrar o nosso orgulho para saber pedir perdão para as pessoas que nós amamos. Porque, infelizmente, nesses últimos dias, o maior problema dos casais é não saber pedir perdão. É não saber chegar para ele ou para ela e falar assim, poxa, eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz, pela forma que eu falei, por ter lembrado coisas que você não merecia ter lembrado. Mas, enquanto eu estava lendo isso aqui, queridos, Deus me deu uma palavra que eu queria poder compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Judas e Pedro, eles caminharam com o mesmo Jesus. Eles viveram e viram os milagres que Jesus operou naqueles dias. Eles ouviram as mesmas palavras dele. Eles estavam com ele em todos os momentos. Eles foram escolhidos pelo próprio Jesus, mas infelizmente eles terminaram de formas completamente diferentes. Então deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha visto os milagres que Deus tem feito. Talvez você tenha ouvido aquilo que Ele tem falado. Talvez você até foi escolhido por Ele. Mas as tuas decisões de hoje vão determinar como é que você vai terminar no teu amanhã. As tuas escolhas de hoje vão determinar se você vai terminar como um Judas ou se você vai terminar a trajetória como um Pedro. Os dois erraram, mas Pedro, ele teve caráter para voltar e pedir desculpa. Judas, ele desistiu. E sabe o que mais me chama a atenção nisso aqui? Que o tamanho da nossa queda não vai definir o nosso futuro. O que vai definir o teu futuro vai ser para onde você vai correr depois que você sofre essa queda. Porque quando Pedro entendeu que ele tinha traído Jesus, ele foge para um lugar muito distante. Ele não quis nem ver ele sendo preso. Ele não quis nem ver o que aconteceria com Jesus. Ele traiu Jesus, mas ele não quis nem ver o que aconteceria. Só que o que mais me chama a atenção é que quando Judas chega até Jesus para trair ele, Jesus sabia o que iria acontecer. E ele chega para Judas e fala assim, Judas, conclui aquilo que você veio aqui fazer. Se eu estou indo trair Jesus, ele vira para mim e fala, Bruno, faz o que você veio aqui fazer. Eu ia desistir na hora, eu ia falar, cara, ele já sabe o que eu vou fazer. Ele já sabe que eu vou trair ele, então eu não vou fazer isso agora. Mas às vezes ele vem para mim, para você e fala, ei, conclui aquilo que você veio fazer. E nós às vezes concluímos em trair Jesus, mas não conseguimos concluir em permanecer com Ele. Conseguimos nos esconder em alguns lugares para fazer coisas que vão desagradar a Jesus, mas não conseguimos permanecer em lugares públicos para agradar a Ele por aquilo que Ele é. Você pode perceber que ninguém peca em público. Ninguém vem aqui abertamente para fazer uma coisa errada. Todo mundo se esconde para fazer o que é errado. Então, por favor, queridos, entenda que as tuas escolhas de hoje vão determinar o teu amanhã. Então, muito cuidado com as tuas decisões. O pecado de Pedro, ele foi público. E o pecado de Judas também foi. Mas Pedro decidiu correr para a graça. E Judas decidiu correr para o desespero. O pecado ele pode até nos derrubar, mas somente o orgulho te impede de voltar. Então foi o que eu acabei de falar, você dar uma resposta errada para alguém, você ser ignorante com alguém, não é o problema. O problema é você não voltar e falar, poxa, me perdoa. E se tem uma coisa que nós somos é orgulhosos. Se tem uma coisa que nós não conseguimos fazer é pedir perdão. Eu sou treinado todos os dias por Deus para poder pedir perdão. Porque o meu orgulho às vezes quer falar muito mais alto. A posição que nós temos às vezes quer falar muito mais alto. Que eu não estou falando de uma questão de pastoreio não, estou falando de uma questão de marido, de pai dentro de casa. Ontem nós fomos decidir trocar a figurinha. Daí eu estou lá com um bolão de figurinha assim para trocar. Se você tiver, depois se me procura no final do culto. Estou brincando, gente. Isso aqui é a igreja. Esquece isso.
Eu estou lá com uma pancada de figurinha por causa da Davi. Eu estou lá trocando aqui. O Davi está aqui do meu lado. Pai, deixa eu segurar um pouquinho para você? Pega. Eu estou aqui e tal. Daqui a pouco o Davi sai do meu lado. Quando eu olho, tem outra pessoa com o bloquinho de figurinha dele na mão. O Davi voltou e eu percebi que a figurinha tinha ido assim. E voltou assim. Então alguém pegou as figurinhas dele, ele nem viu. E eu falei, filho, alguém pegou as tuas figurinhas? E ele falou, pai, tu vai duvidar de mim? Eu falei, não estou falando que foi você que pegou. Mas alguém pegou as tuas figurinhas. Tá, pai, mas se pegou não foi eu. Eu falei, não estou falando que foi você que deu. Mas alguém pegou as tuas figurinhas. E às vezes na nossa inocência nós temos algumas coisas que alguém vem e pega e nós não nem percebemos que alguém pegou. E ele chegou para mim de novo, daquele jeitinho que ele sabe me quebrar. E ele falou, pai, tu acha que eu ia fazer isso contigo? Pai, eu não fiz por mal não, pai, alguém pegou. Pai, eu sei o quanto isso é caro, eu não fiz isso, pai. Aí tá vendo? E daí de verdade eu entrei no lugar de chegar para o Davi depois que nós chegamos em casa. E eu falei para ele, cara, vem cá. Aquela hora, eu não disse que foi você que pegou, que você deu para alguém, ou que você perdeu a figurinha. Eu falei que você saiu com um pouquinho a mais, e alguém que não tem um coração igual ao nosso foi e pegou tuas figurinhas e levou embora. Mas a culpa não é tua, o problema não é teu, cara. O problema é daquele que fez isso que é errado. Você desculpa o pai? Ele falou, claro, pai, nós estamos juntos. Ele falou, quando é que eu vou terminar o álbum? Eu falei, isso aí é outra coisa. Não me faz perder a paciência de novo. Mas quando nós lemos sobre Judas, querido, nós entendemos que Judas ele não teve um arrependimento. Judas ele teve um remorso. A Bíblia diz que ele voltou no dia seguinte e ele devolveu as moedas. Chegou lá e falou, gente, eu vim aqui devolver as moedas. Vocês compraram Jesus, eu traí Jesus. O que eu fiz é errado, Jesus é inocente. Ele não tem culpa nenhuma, então eu vim aqui devolver as moedas. E talvez no pensamento dele era, se eu devolver as moedas, vocês devolvem ele para mim? Se eu devolver aquilo que vocês pagaram, vocês me devolvem ele, para ele poder de fato ver uma vida inocente, porque ele não tem culpa de nada? E com outras palavras, aquele povo disse para ele, foi Judas, o problema é teu. Quem fez errado foi você, então agora se vira com o teu problema. Assume a tua responsabilidade. Então ele não foi ali buscando um lugar de arrependimento. Ele foi ali apenas tentando desfazer uma coisa que ele tinha feito de errado. E isso, queridos, é o remorso. O remorso é sofrer por aquilo que nós fizemos. Mas o arrependimento, ele muda a nossa direção. Então se por um acaso você chegar para alguém e falar assim, me perdoa, e amanhã você faz a mesma coisa, você não se arrependeu do que você pediu. Porque quando nós nos arrependemos de fato, nós não voltamos a fazer as mesmas coisas de novo. Nós até podemos errar, mas é um erro diferente, não é a mesma coisa. O remorso, você chora pelo erro. No arrependimento, você corre para o Salvador. O remorso, ele termina em morte, mas o arrependimento, ele termina em restauração. A Bíblia fala que Pedro chorou. Só que as lágrimas de Pedro levaram ele de volta para o Mestre. E tem muita gente hoje que chora pelo pecado. E nós não temos que chorar pelo pecado, queridos. Nós precisamos correr para Cristo. Nós cantamos aqui, Cristo, qual a beleza que existe em Ti que eu ainda não vi? E sabe talvez qual é a beleza que tem nele que nós ainda não encontramos? O perdão. Porque eu me culpo constantemente pelos meus erros, mas eu não consigo encontrar nele a graça que me perdoou naquela cruz. Queridos, você é livre. Os teus pecados, eles não vão te condenar. Os teus pecados não vão anular as promessas que Ele fez para a tua vida. Mas para isso você precisa se arrepender e não apenas ter um momento de remorso, onde você chega e fala para Ele, Deus, eu prometo que eu nunca mais faço. E amanhã você está fazendo de novo. O inimigo, queridos, ele sempre quer que você fuja da presença. Foi assim com Adão e Eva.
Eles estavam naquele jardim, sem problema nenhum, sem um boleto para pagar. Tudo a mil maravilhas, um monte de animalzinho solto por lá. Eu quero ter um cachorro e minha mulher não deixa. Adão tinha leão, girafa, jacaré, tudo. E daí chegaram para ele e falaram assim, ó, Adão, tem uma única árvore que você não pode comer do fruto. Cara, é só uma, o restante você pode fazer o que você quiser. Só que Adão, ele vai e ele come do fruto daquela árvore. Ah, pastor, quem foi a culpada foi a Eva. Não foi a Eva, porque Deus mandou Adão não comer. Se Eva quisesse comer, o problema é dela. Ela chegou para ele, deu para ele comer porque ele quis. E daí então eles pecaram. E depois que eles pecaram, Adão se esconde. Só que mesmo depois dele ter pecado, está se escondendo de Deus, Deus não faltou ao encontro. Cara, isso é tão bonito, cara. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, sabe por quê? Porque às vezes nós pecamos e o primeiro lugar que nós deixamos de ir é a igreja. Nós erramos e o primeiro lugar que nós não queremos ir é na igreja. Nós erramos e o primeiro lugar que nós não queremos entrar é na presença dele. Por quê? Porque nós achamos que ele vai nos condenar. Só que mesmo Adão tendo errado, Deus não faltou ao encontro. Ele chegou naquele encontro e falou, Adão, onde é que você está? Você acha mesmo que Deus não sabia onde é que Adão estava? O Deus que construiu aquela terra, você acha mesmo que ele não tinha certeza que Adão estava escondido em algum lugar? Mas ele fez questão de falar, Adão, onde é que você está? E daí Adão, todo envergonhado, fala, Senhor, eu pequei contra ti. Escutei a tua voz, eu tive medo. Espera aí, mas você escutava a minha voz todos os dias, você nunca teve medo? Nós tínhamos uma aliança, Adão, nós caminhávamos junto. Todos os dias na viração do dia que a gente estava junto conversando, e agora a minha voz é motivo de medo para você? Adão, o que você fez, Adão? Ah, Deus, eu comi daquele fruto. A única coisa que você me pediu para não fazer, eu fiz. Só que Deus, queridos, em sua infinita bondade, Ele estava cuidando de tudo. Porque a Bíblia diz que até a roupa para Adão Ele deu. Para Adão não ficar nu e a sua vergonha ficar exposta. Então mesmo quando nós erramos, Deus nunca vai faltar ao encontro que Ele tem conosco. Foi assim também com Elias. Elias teve os seus momentos de cansaço, o seu momento de medo. E ele decidiu se enfiar dentro de uma caverna. Talvez pensando que Deus nunca ia procurar ele dentro daquela caverna. É igual o teu filho quando está brincando de esconde-esconde. Você vai lá e conta 1, 2, 3, 4, 5. Quando você vê, o Davi está aqui atrás da cortina com os dois pés para fora. Eu sei onde é que ele está. Agora vai você, Gabriel. 1, 2, 3. O Gabriel nem se esconde, ele só faz assim, ó. E daí vai eu, magrinho do jeito que eu estou. Eu quero me esconder atrás da porta. Fica só isso aqui para fora assim, ó. Então a gente nunca vai conseguir se esconder de Deus. Deus, Ele sempre vai saber onde nós estamos. Mas talvez pela nossa culpa nós queremos fugir para um lugar pensando que Ele nunca vai nos achar. E daí Ele chega dentro daquela caverna e fala, Elias, vem aqui para fora. E Elias sai da caverna, só que Elias estava acostumado com o quê? Com aquele mover. Eu oro e o fogo cai, eu oro e a chuva para. Era isso que ele estava acostumado a viver. E daí naquele dia, quando ele sai para fora da caverna, não tem essa movimentação toda. Não tem esse barulho todo. E daí numa brisa suave o Senhor vem e fala com ele. E daí sabe o que ele fala para Elias? Elias, teu caminho ainda é muito longo, cara. Elias estava querendo parar. Elias estava cansado. Elias não queria mais aquilo. E Deus falou para ele, mas eu sei que eu tenho para a tua vida. Eu sei que às vezes você até pensa em parar, mas não é hora de você parar. Tem muita coisa para você fazer ainda. Tem muitas coisas para que eu faça acontecer ainda na tua vida. E Judas, queridos, ele cometeu um erro. Ele se isolou, mas ele não teve um arrependimento. E se você parar para pensar, o diabo sempre vai usar a mesma estratégia.
Ele sempre vai querer colocar no teu coração de que você não é digno, de que você não pode, de que você nunca vai conseguir, de que você nunca vai ter uma história transformada por Deus. Ele sempre vai querer colocar essa mentira dentro de nós, a ponto de nós pensarmos que agora já era, agora não tenho mais o que fazer, agora não tenho mais para onde ir. Só que Jesus, ele nunca disse isso. Quando você é ele, nunca chega para você e fala: ei, fica longe de mim, fica distante de mim, porque eu não quero nem te ver. Quando nós pecamos, o que o Senhor fala? Venham até mim, permaneçam em mim. Senhor, mas eu errei, mas permanece em mim. O que vai nos fazer continuar a nossa caminhada, querido, vai ser permanecer nele. Quem foge da presença do Senhor, foge da única fonte que é capaz de curar as nossas vidas. Então, quando nós fugimos dele, nós estamos nos ausentando daquilo que pode nos trazer cura. Quando você quer fugir dele, você está se ausentando daquilo que pode transformar a tua história. Então, quando você pensar em fugir, decida permanecer, porque permanecer é uma decisão diária. E ninguém permanece por acaso. Sabe por que ninguém permanece por acaso? Porque permanecer custa. Permanecer custa renúncia, permanecer custa obediência, permanecer custa perdão, permanecer custa morrer para si mesmo, para viver aquilo que ele tem para nós. Então todos os dias eu preciso decidir permanecer. Só que o resultado disso, queridos, é algo muito glorioso. Porque o Senhor diz aqui no versículo 15, no capítulo 15, no versículo 5, ele termina dizendo: porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, se eu estiver longe da presença dele, eu não vou conseguir fazer nada. Mas se eu permanecer nele, eu vou frutificar. Quem permanece, frutifica. Quem permanece, vence. Quem permanece, consegue ultrapassar os obstáculos que todos os dias se levantam contra nós. Quem permanece é transformado pelo Senhor. Então nós precisamos, por mais que seja difícil, precisamos permanecer no Senhor. Porque quando nós permanecemos dele, nós não vivemos mais de aparência. Nós vivemos daquilo que o céu tem manifestado nesses dias. Porque a pior coisa que existe, pelo menos para mim, é viver de aparência. É falar que está bem quando tudo está errado. É falar que eu estou feliz quando eu estou destruído por dentro. Talvez eu não consiga chegar naquela mulher que vai tudo bem. Se chegar para mim num dia que eu não estiver bem e falar: pastor, está tudo bem? Eu falo: não. E se você perguntar por quê, acabou. Nós vamos conversar o dia todo. Que motivo às vezes para não estar bem, que a gente tem um montão. Tem gente que fala: pastor, eu queria conversar contigo. Fala: vamos lá conversar. Aí ele começa a contar a história dele e começa a chorar, porque parece que é a minha história. Fala: cara, agora para, deixa eu falar um pouquinho, minha história. Aí fala: pastor, tu está mais problemático que eu, vou embora, deixa quieto. Aí a gente se abraça, ora junto e consegue vencer junto. Porque o segredo é permanecer no Senhor. Então ninguém é obrigado a viver de aparência. Ninguém é obrigado a fingir que todos os dias está tudo bem, porque não está tudo bem. E talvez hoje é o dia que você veio aqui, não queria nem estar aqui. Queria estar em outro lugar. Queria estar lá nos Estados Unidos vendo o jogo do Brasil. Fica tranquilo, gente, hoje é vitória o negócio, em nome de Jesus. Vou derrotar aquele loirão hoje. Só que Jesus, ele restaurou Pedro, queridos. Quando Jesus, ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele dá uma ordem, fala: chamem os discípulos e também chamem a Pedro. Todos os discípulos, ele só disse: chama os discípulos. Ele não disse: vai lá e chama Pedro, Tiago, João, tarará. Ele falou: chama todos os discípulos e também chama Pedro. Só que a Bíblia fala que depois disso, Jesus foi procurar ele. E quando Jesus vai procurar Pedro, onde é que Pedro está? No meio do mar, pescando de novo. Pedro não conseguiu permanecer depois que Jesus morreu.
Porque talvez para ele a esperança tinha acabado, a história tinha acabado. E talvez quando Deus nos fala, faz isso, e nós começamos a dar alguns passos, de repente parece que Ele não fala mais comigo, que Ele não vê mais o que eu estou passando. E nós pensamos, será que já acabou o que Ele tinha para fazer? Porque se já acabou, eu vou voltar a pescar. Eu sei fazer. Se Jesus não vai estar aqui para me dar o peixe, eu vou lá pescar. Porque às vezes nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Às vezes nós pensamos que do meu jeito vai ser muito mais fácil, que os meus caminhos vão ser muito melhores, que a minha forma de escrever a minha história vai ser muito melhor. Claro que é. Quem é que não escreve? No mundo não teremos aflição. No mundo eu serei um milionário. No mundo eu serei isso. Todo mundo faz isso. A tua história tu sempre vai escrever de uma forma que tu vai terminar ganhando. Só que nem sempre a gente termina ganhando. Nem sempre nós vamos terminar da forma que nós gostaríamos de terminar. Então quando ele percebe que Jesus não está mais ali, ele volta a pescar. E Jesus poderia muito bem ter andado sobre aquelas águas, ter pego Pedro pela orelha e falado, Pedro, tu é um bocó mesmo, né, cara? Pô, tu viu os milagres que eu fiz, tu andava comigo, tu via tudo que eu fazia, cara. Tu teve as mesmas experiências que eu tive, você viu o que Deus pode fazer, eu morro e tu vai voltar a pescar, Pedro. Às vezes é isso que talvez ele tenha vontade de fazer comigo e contigo. Pegar a gente pela orelha e falar, meu, não acredito que tu voltou a fazer as mesmas coisas de novo. Que tu caiu no mesmo erro de novo. Mas ele não vai lá para condenar Pedro. Pedro somente achou que a história tinha terminado. Mas quando ele olha para a praia, ele vê lá uma churrasqueira acesa. Porque a Bíblia diz que Jesus ele preparou uma fogueira. Preparou o pão, preparou o peixe. Você imagina, você está lá no meio da água tentando pescar peixe. E Jesus está lá na areia, com a fogueira acesa, comendo peixe já. Fala, não é possível, cara. Por que comigo tem que ser tão diferente? Por que comigo tem que ser tão difícil? Tenho que ir lá pescar e fazer isso. Ele só pega e faz, peixe, vem. Por que com ele é diferente? E se nós entendermos que estando com ele tudo vai ser diferente, a gente não vai mais ter motivos para poder se desesperar, mas nós teremos motivos de sobra para poder confiar naquilo que ele nos disse. Só que antes dele confiar um rebanho a Pedro, ele restaura o coração de Pedro. Porque se eu fosse Jesus, depois de tudo que Pedro fez, eu não deixaria ele cuidar do rebanho de Cristo. Então por isso que tem uma música agora que todo lugar que você vai toca essa música, até no bar toca. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar. Todo lugar que tem está tocando isso aí. Daqui a pouco está tocando até na casa de show. Só que tem uma coisa que pega ali, quando fala da hipocrisia. E daí a Bíblia diz, essa música diz mais para frente, que Jesus devolve o rebanho para Pedro e fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Só que o teu olhar e o meu olhar de julgamento nunca daria para Pedro as ovelhas para ele apacentar. Porque o nosso pensamento é, se ele já me traiu uma vez, ele vai me trair de novo. Se ele já me bateu uma vez, ele vai me bater de novo. E eu vou te falar, aquela história é a maior verdade. Quem apanha, nunca esquece. Quem bate, esquece. Só que para todas as vezes que Pedro negou Jesus, Jesus ele não veio com uma condenação. Jesus ele veio com uma pergunta. Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Ah, Jesus, não acredito não que tu vai fazer isso comigo. Pô, eu acabei de te trair, pô. Tá, mas eu não quero saber se tu me traiu, eu quero saber outra coisa. Você me ama? Senhor, mas eu acabei de fazer uma coisa escondida ali errado, ninguém viu. Tá, eu não quero saber o que você fez de errado, eu quero saber se você me ama. E daí Pedro falou o que para ele? Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe o quanto eu te amo, cara. Eu te amo tanto a ponto de vir aqui, igual aquele cachorrinho quando faz coisa errada, com o rabinho entre as pernas, para falar para você, me perdoa pelo que eu fiz. Eu te traí, cara. Mas me perdoa pela minha traição.
me perdoa pelo meu erro. Senhor, tu sabe o quanto que eu te amo. Eu te amo e eu nunca mais vou te abandonar. Eu nunca mais vou te trair. Então tá bom, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confiou em Pedro. Jesus enxergou em Pedro um arrependimento, para poder chegar para ele, dar uma nova chance para ele. Então, independente do que você fez nesses últimos dias, independente do que você está pensando agora nesse momento, o que o Senhor está te perguntando é: tu me ama? Você me ama? Se você me ama, vai cuidar das coisas que eu tenho. Se você me ama, vai cuidar daquilo que eu te chamei para poder cuidar. Vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Porque Pedro tinha voltado a pescar, mas Jesus não ensinou ele a pescar. Ele tinha ensinado ele a cuidar de gente. E tem coisas que Deus te ensinou a fazer, que porque alguém te disse alguma coisa, você não quer mais fazer. E o que o Senhor está te falando nessa manhã é: ei, volta a cuidar daquilo que eu te dei. Volta a fazer aquilo que eu te pedi para fazer. Volta a amar aquilo que eu te pedi para amar. O mesmo Jesus que reconhece a sua queda é o mesmo Jesus que prepara uma mesa para a tua restauração. E a última coisa que eu queria falar com vocês nessa manhã é: por que alguns decidem permanecer? Ô Adão, você que é um cara legal, eu te fazer uma pergunta: por que você decide permanecer? Responde, Adão. Não precisa chorar não, responde. Por que você decide permanecer? Por que, Adão? Porque Deus é bom demais. Ô Chico, por que você decidiu permanecer, Chico? Faço essa pergunta para você: por que eu decidi permanecer? Um montão de gente desistiu, mas por que eu decidi permanecer? Uns vão falar porque ele me ama, outros vão falar porque ele morreu naquela cruz, outros vão encontrar vários motivos para permanecer. Mas se pergunte: por que eu decidi permanecer quando todo mundo desistiu? Quando todo mundo pulou fora do barco, por que eu fiquei? Por que quando a minha família inteira decidiu divorciar, por que eu permaneci? Por que quando todo mundo falou para mim: não vai ter mais jeito, desiste, por que eu decidi continuar? Por quê? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Tem uma das coisas que Pedro disse que me marca bastante na minha trajetória cristã, é porque: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Como é que eu vou buscar em outro lugar aquilo que só o Senhor tem? Como é que eu vou tentar fazer em outros lugares aquilo que só o Senhor pode fazer? Para onde eu irei, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, lá Tu vai estar também. Se eu me esconder no maior esconderijo que nunca ninguém me encontra, lá Tu vai me encontrar também. Por que você permaneceu? Você tinha tudo para desistir. Você tinha tudo para não estar aqui hoje, nessa manhã. Por que você está aqui? Quem experimenta a presença dele, queridos, nunca vai se contentar com aquilo que o mundo tem para oferecer. Quem experimenta aquela música, como diz, quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver, é verdade. Você até tenta, mas quando você chega naquele lugar, você fala: eu não sou daqui não. Igual a gente cantou hoje. Eu não sou daqui não. Nós não conseguimos viver em algum outro lugar, porque se você parar para pensar, o mundo, ele nos oferece muitos prazeres.
Todos os dias o mundo vem para nos oferecer um prazer diferente. Mas a presença nos oferece vida. A presença nos oferece a eternidade. Pastor, meus dias estão sendo muito difíceis. E por isso eu vou para o mundo, porque o mundo me distrai. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo pode até te distrair, mas a presença, ela te transforma. A ponto de você não sentir mais falta daquilo que te distraía antes. O mundo, queridos, quando nós fazemos algo, o mundo vem para nos aplaudir. A presença, ela vem para nos curar. E de verdade, nós não estamos aqui buscando aplausos. Nós estamos aqui buscando permanecer em Deus. É muito bom receber aplauso. É muito bom alguém chegar e falar assim, uau, parabéns pelo que você fez. Mas melhor ainda é reconhecer que sem Ele, nada eu posso fazer. Então não foi eu que fiz, foi Ele. Nós precisamos voltar a devolver a honra de quem de fato tem a honra. Quem descobre o valor da presença nunca mais troca a glória de Deus por 30 moedas. Quem descobre quão importante é ter Ele conosco, nunca vai vender Ele por qualquer coisa. Mas hoje tem gente negociando a presença pelo dinheiro. A presença por aquilo que o mundo pode nos oferecer. Tem um menino que eu sou de verdade assim, admiro aquele moço absurdamente. Filho de um amigão meu, pastor. E esses dias eu estava vendo o Instagram dele. Ele é um baterista assim, muito bom. E ele estava tocando numa bateria, mas era um show cheio de gente, assim, muita gente. E eu fiz um comentário no Instagram, às vezes eu sou aquele tiozão, sabe, que fala no Instagram assim. Falei, cara, o que você está fazendo aí? E ele me respondeu, pastorzão, eu preciso ganhar dinheiro. Falei, cara, vai fazer Uber, vai fazer alguma coisa, senão precisa estar aí. Cara, isso aí não é o teu lugar. Ele falou, pastor, foi a única porta que foi aberta para mim nesses dias. Eu preciso sustentar a minha casa. Eu ganho para tocar nesse show. Eu falei, você ganha o quê, cara? Ele falou, pastor, eu comecei a tocar com essa mulher, famosa mulher. Eu tinha 800 seguidores no Instagram. Pastor, estou com mais de 10 mil seguidores em 6 shows que eu fiz com ela. Eu comecei ganhando R$250, hoje ela me paga R$500 por show que eu faço. Pastor, essa vida eu nunca tive dentro da igreja. Mas tem uma coisa que eu sinto falta. Falei o quê? Da presença dele. A minha esposa todos os dias quando eu chego em casa fala, o que você fez hoje? Você orou pelo menos? Falou, não orei. Porque no começo, quando eu ia sentar naquela bateria, eu falava, Senhor, eu estou aqui, mas meu lugar não é aqui. O dia que o Senhor quiser, me tira daqui. E eu falei para ele, qual que é a tua oração hoje? Ele falou assim, Deus, não me tira daqui, porque aqui eu estou conquistando aquilo que eu quero. Era melhor ter ficado numa bateria dessa aqui, ó, sem ar-condicionado, num calor terrível que talvez faz aqui dentro, do que estar ganhando hoje lá R$500 por show e perder aquilo que ele tem de mais precioso. Então tem pessoas hoje trocando a presença pela fama, trocando a presença pelos aplausos. Sabe o que o povo mais me pergunta? Minha esposa não está aqui, porque senão eu ia falar que ela poderia provar para vocês isso. Quem vem falar com a gente, fala assim, pastor, por que você não vai para a internet? Fazer o que na internet? Teu Instagram, pastor, faz isso, faz devocional, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Fala, gente, eu não tenho coisa para isso. Eu não me imagino tendo que, olá gente, bom dia, estou aqui na igreja, Eu não tenho paciência para isso. Só que na verdade não é nem questão de não ter paciência para isso. Eu tenho medo do que isso aqui pode fazer na minha vida. Hoje ninguém me conhece, ou se me conhece igual no mercado, isso aqui é o pastor do Mevan Amparo. Mas que me conheçam como um pastor do Mevan Amparo. Que não me conheçam como um pastor da rede social. Porque na rede social eu só vou falar aquilo que eu quero. E aqui vocês vão enxergar de mim aquilo que eu sou. Então, às vezes, nós queremos fama sem pensar no que a fama pode fazer comigo amanhã.
Talvez existem pessoas aqui que só estão aqui hoje fisicamente, mas por dentro já começaram a sair faz tempo. Tem gente que vem aqui só porque não sabe que se falta 2 cultos, o pastor manda uma mensagem. Eu espero, não mando hoje no dia seguinte. Faltou hoje, eu não mando hoje. Falta domingo que vem, eu mando. Cadê você, meu? Cara, a gente te ama, estamos com saudade. Tem gente que não perderam lugar no banco. Porque por enquanto a gente ainda tem bastante lugar nos bancos. Mas já perderam lugar no altar. Tem pessoas que ainda cantam, que ainda estão servindo em alguma área da igreja. Tem pessoas que ainda oram, mas que estão com o coração completamente distante. Só que hoje o Pai está te chamando de volta. E Ele não quer te condenar, Ele quer te restaurar. Hoje, Ele não está perguntando para mim, para você, quantas vezes tu já caiu esse ano? Ele está perguntando para mim, para você, tu me ama? E eu vou te falar que se a tua resposta for sim, ainda tem uma esperança para a tua vida. Se a tua resposta for sim, ainda tem perdão para a tua vida. Se a tua resposta for sim, ainda tem restauração para a tua vida. Se a tua resposta for sim, ainda tem graça para Ele derramar sobre a tua vida. Se a tua resposta for sim, ainda tem um novo começo para que Ele possa fazer na tua história. Mas para isso, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Então, ao invés de fugir para um lugar muito distante, permaneça. Quem permanece é curado, quem permanece é restaurado, quem permanece cresce em Deus. Quem permanece conquista. Quem permanece na presença de Jesus descobre que a graça é muito maior do que a queda. Então a minha oração, queridos, nesse domingo, é que o Senhor encontre no teu coração um lugar onde Ele possa permanecer, um lugar onde Ele possa pertencer, um lugar onde Ele possa chamar de casa, um lugar onde Ele possa chamar de meu lugar. Não tem melhor lugar para nós estarmos que não for na presença dEle, queridos. Então tu pode até pensar em permanecer em outros lugares, mas o Senhor quer que você permaneça nele. Eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã. O Senhor me disse hoje de manhã que o teu lugar não é na depressão, o teu lugar é nele. O teu lugar não é na inconstância, o teu lugar é nele. O teu lugar não é no desespero, o teu lugar é nele. O teu lugar não é nos teus medos, o teu lugar é nele. O teu lugar não é nos teus traumas de infância, o teu lugar é nele. A depressão não vai te parar, as tuas guerras não vão te matar, desde que você decida permanecer nele. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Tu me ama? Ele não está aqui para apontar o dedo para você e te culpar por nada. Ele só quer saber, você ainda me ama? Eu ainda posso contar contigo? Nós ainda estamos juntos nessa caminhada? Não é hora de nós pararmos, queridos. É hora de nós permanecermos em Deus e Ele permanecerá em nós. Eu queria que enquanto eles vão estar ministrando esse louvor, que você se perguntasse, mas se perguntasse assim com toda a verdade que tem dentro de você: Senhor, por que que eu ainda permaneci? Por que que o Senhor me fez permanecer? Porque talvez o Senhor te escolheu quando você já tinha desistido. Talvez o Senhor te escolheu quando você já tinha decidido abandonar tudo. Mas ainda assim Ele foi lá ao teu encontro, porque Ele não falta no encontro. Por que que você permaneceu?
Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente, que a gente vai orar por você.